Boa tarde. Tudo bem por enquanto? Vocês estão absorvendo tudo que a gente está falando? E uma pergunta, vocês vão colocar em prática tudo que a gente está falando aqui, sim ou não? Sim. Eu fico muito feliz. Olha, agora na parte da tarde, também vai ter algumas dicas importantes. Eu vou falar de algumas coisas bem práticas sobre o cuidado com a nossa saúde, principalmente, tá? E de uma coisa importante do sono. Mas não é porque eu vou falar de sono que vocês têm que dormir, tá bom? Agora, vocês deixam para dormir à noite quando vocês estiverem cansados, tá? Porque um dos pontos importantes dessa palestra agora é sobre a importância do nosso sono. Quem aqui tem dificuldade em dormir? Levanta a mão. Olha, minha Nossa Senhora. Então tá bom. Vai ser para você essa pregação também, tá? Eu, por enquanto, não tenho essa dificuldade. Tá? Se eu encosto na parede, eu durmo em pé. Não tenho dificuldade com a questão do sono, né? Mas isso não significa que se eu não cuidar, né, sempre vai ser assim. A gente tem que se cuidar. Então, foi muito importante o que a Aline falou na última parte da manhã, não é? Muito boa a pregação da Aline, que ela deu dicas muito práticas de como a gente, o que fazer diante de uma crise de ansiedade, não é? Principalmente quando vem aquela angústia, aquele medo, aquela sensação de morte, a gente tem que parar e falar, não, eu estou tendo uma crise de ansiedade, vai passar, né? E fazer aquelas técnicas que ela ensinou aqui, tá? E como ela bem disse, é muito importante que você saia daqui com um propósito na sua vida, de cuidar de você. Veja bem, tudo que Deus criou, Deus colocou uma ordem natural nas coisas. Deus não faz da gente marionetes. Isso, inclusive, é uma concepção que a gente tem que mudar, como se Deus a todo momento estivesse interferindo, né, naquilo que Ele fez. Não, Deus coloca uma ordem natural. Por exemplo, se você planta uma semente, aquela planta, e se você rega, se ela tem luz, essa planta, naturalmente, ela vai se desenvolver. Uma criança que nasce, se você dá alimento e afeto, essa criança, naturalmente, ela vai se desenvolver. Não é? Uma criança pequena é uma marcha, é um desenvolvimento em marcha, é imparável. Se você oferecer aquilo que é necessário para o seu crescimento. No nosso organismo, no nosso corpo, também existe essa ordem natural de Deus. Existe uma ordem natural de Deus. Inclusive, se você quer mesmo, do ponto de vista empírico, não é? Assim, material, entender a criação de Deus, é só você estudar um pouco de anatomia. Como o nosso corpo, ele funciona perfeitamente. Os nossos órgãos, nosso sistema circulatório, respiratório, vascular, cerebral. Neste momento, por exemplo, o seu coração está batendo e você está respirando, independente da sua vontade. Olha que beleza. Não é? Porque existe um sistema neste organismo que neste momento está fazendo com que você respire, com que o seu coração bombeie sangue para todo o seu organismo. Então o que significa isso? É a sua natureza. Deus fez assim. E tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é perfeito. Quando a gente olha a natureza. Não é? Agora, quando há intervenções, quando nós não cuidamos daquilo que Deus fez, dessa ordem natural,
essa natureza ela passa a se voltar contra nós. Há consequências. Por exemplo, nós estamos vivendo toda essa questão aí climática, das mudanças climáticas e tal. Nós estamos vendo o sofrimento da humanidade por causa das catástrofes climáticas, né? Existe uma questão natural? Sim, mas existe uma intervenção na natureza. O nosso organismo também. Quando nós não cuidamos desta obra de Deus, existe uma consequência. Não é que Deus deu a doença, não é que Deus, até algumas pessoas falam assim, Deus permitiu. Não é que Deus permitiu, é a ordem natural. Essa máquina foi feita desse jeito, não é? E o meu tema dessa tarde é justamente isso, para falar um pouco do burnout, essa palavrinha que está em moda agora, mas eu vou explicar o que significa isso, do sono, da alimentação e como essas coisas influenciam na sua saúde física e mental. Tá? Vou começar com uma analogia. Os homens vão gostar aqui, porque eu vou usar a analogia dos carros. Geralmente homens eles gostam de mecânica, né? Mas até os homens que não gostam, as mulheres também, né? Que tem o seu carro, né? Quando você tem um carro, você compra, vamos colocar assim, um carro zero, tá? Esse carro ele vem com o quê? Como qualquer produto que a gente compra, o carro ele vem com um manual, certo? Uma geladeira, uma lava-louça, um lavador, todos os eletrodomésticos, tudo que a gente tem como uso, vem com o manual. Esse manual, uma das primeiras precauções que tem ali, é justamente sobre o bom uso daquilo que você adquiriu, certo? Então, por exemplo, se você compra uma geladeira, está escrito lá como que você deve usar aquela geladeira. Um carro também, né? Aí aqui os homens me ajudem. Quando você compra um carro, a cada 10 mil quilômetros, não é? O manual diz que você precisa fazer o quê? Trocar o óleo do motor. Porque aquele óleo, ele vai perdendo, ele tem uma viscosidade, ele vai perdendo essa viscosidade e vai dar problema, certo? Pneu. Você troca um pneu do carro mais ou menos a cada 30, 40 mil quilômetros, porque o pneu vai desgastando a borracha e assim por diante. Quando você não cuida desse carro, os carros mais modernos, por exemplo, hoje, né, o carro só falta falar, na verdade já fala com você, né, tecnologia. Quando você não cuida desse carro, você começa um princípio, não é? De levar este veículo à exaustão. Você força o motor, você não tem o óleo, você não trocou os pneus, você não trocou as velas, e aí começa então a aparecer os primeiros sinais. O carro não pifou ainda, tá? Mas começa a aparecer os primeiros sinais, aparecem as luzes no painel, né? E aí você fala, não, isso aqui não é nada não. Aí com aqueles sinais, você ignora aqueles sinais. E você continua andando com o carro. E aí vai começar naturalmente a acender mais sinais, mais luzes, mostrando que, olha, você está levando esse carro à exaustão. E se você então não cuidar desse carro e não obedecer os sinais que este carro vai começar a dar, mostrando que ele está sendo mal usado, o que esse carro vai fazer com você? Ele vai te deixar na mão, você vai ter que chamar um guincho, você vai estar aí em algum momento, esse carro vai dar um problema e você vai ficar a pé. Por quê? Porque a culpa foi do carro. A culpa foi do quê? Do proprietário que não cuidou deste carro. E quanto mais você cuida, quanto mais você obedece os manuais de instrução e de cuidado daquele carro, mais a vida longa deles
vai ser maior, obviamente, né? Você pode chegar num carro aí a 100, mais de 100 mil, 200, 300 mil quilômetros rodados, mas se esse carro foi bem cuidado, ele ainda está pronto para o uso. Olha, é a mesma coisa com você. Se você começa a levar o seu organismo, se você a todo momento está se expondo à exaustão, o seu organismo começa a dar sinais. A gente não fica doente de uma hora para outra, isso é um mito. O corpo ele vai dando o quê? Sinais. Vai acendendo as luzes do painel. E se você não cuida desse corpo, é obviamente que ele vai pifar, tá? Ele vai pifar. E quando eu falo de exaustão, eu quero falar de uma palavrinha aqui muito importante que se chama estresse. Estresse. Quem aqui tem uma vida estressada? Minha vida é estressada também. Mas esse estresse ele tem um limite. Assim como tudo que tem um funcionamento tem limite. A natureza tem os seus limites. O nosso organismo tem limites. O nosso organismo tem limites. E quando você ultrapassa esses limites, há consequências, tá? Então, todos nós teremos estresse, tá? A não ser que você, né, more, né, como diz a música lá, né, na casinha de sapê, diante da praia, tudo muito tranquilo, né? Acho que aqui ninguém vive mais ou menos assim, tá? Você pode ganhar na Mega Sena, você vai ter estresse. Vai ter estresse, tá? Quem aqui é mãe ou pai de filhos pequenos? Levanta a mão aí. Quem tem pai pequeno? Tem estresse ou não? Minha Nossa Senhora, tem estresse. Quem tem filhos na adolescência, né? Estresse. No trabalho tem estresse, sim ou não? Minha Nossa. O seu esposo te dá estresse? Aí alguns vão dizer assim, ele é a causa do meu estresse. Tem que chegar para ele e falar, tudo tem limites, né? Então veja, a nossa realidade é permeada, a nossa realidade nós temos estresse a todo momento. Mas acontece que muito do nosso ambiente, esse estresse ele é exagerado. Ele é um estresse que ultrapassa os limites daquilo que o nosso organismo suporta. E aí é que a gente fala da síndrome de burnout. O que significa isso? É uma síndrome, né, que a gente fala que é uma exaustão emocional. É como se o seu carro fervesse o motor dele e ele pifa, parou no meio da estrada, você não colocou, né, o líquido de arrefecimento do motor, você levou esse motor à exaustão, e esse motor em exaustão então te deixou na mão, pifou, chama o guincho. A síndrome de burnout é quando o nosso organismo ele dá uma pifada. É uma exaustão emocional e é uma síndrome que ela é atribuída ao ambiente corporativo. Aquela pressão do trabalho, né? Aquela pressão de entregar resultados. E a pessoa então, dia após dia, ela está naquele estresse de produção, de entregar resultados do trabalho. E aí chega uma hora que ela pifa, mas antes disso o organismo ele começa a dar sinais.
quais são os sinais da síndrome de burnout, aliás, antes da síndrome acontecer, não é? Aquilo que eu falei antes, a irritabilidade, uma coisa que é muito comum, que é a falta de paciência com todo mundo, com todos. A memória começa a falhar. Onde eu pus a chave? Meu Deus, falta 5 minutos para eu sair, não sei o que, cadê a chave? Onde eu pus? Não sei onde eu pus meu óculos, e o óculos está na cara da pessoa. O óculos está aqui, ela, onde eu pus cadê meu óculos? Cadê? E o óculos está aí na sua cara. Então, o tico e o teco aqui não funcionam, começa a não ligar, a gente começa a dar pane no sistema, né, como a gente diz. São os primeiros sinais dessa síndrome. E aí chega um momento que a pessoa, ela entra num quadro de estafa tão grande, que aí ela não suporta nem sequer levantar da cama. Ela não consegue mais se levantar para tomar um banho. Coisas básicas do dia a dia, a pessoa ela não consegue fazer. Por quê? Não porque é uma depressão ou uma ansiedade, é porque é um estresse crônico. O estresse tomou conta do organismo, da mente. O corpo já não obedece à cabeça e vice-versa. Então, basicamente explicando, essa é a síndrome de burnout, quando o organismo, o estresse, ele ultrapassa os limites daquilo que o organismo, ele é capaz de suportar. Tá? Os nossos pais falavam assim, a pessoa está com nervo, está com problema de nervo. É um nome, a síndrome de burnout é um nome mais requintado para aquilo que a gente chamava antigamente de, síndrome, com nervo à flor da pele. A pessoa foi pega pelo nervo, E hoje, a nossa sociedade, trabalho, família, o nosso ambiente é um ambiente muito exigente. Nós não temos nem capacidade de descansar. Para algumas pessoas, essa palavra descanso é até ofensivo, a pessoa não se permite. Tem pessoas que trabalham nas férias, como pode? A pessoa não consegue se desligar, Tem também o que a gente chama hoje, que já estão chamando de burnout materno, Essas mães que não têm uma rede de apoio, Primeiro não tem o apoio do marido, do esposo. Aliás, uma coisa que eu acho muito errado, não sei se as mulheres que estão aqui concordam, dizer assim, o homem ajuda a mulher, Mas fez o filho também e ajuda, como que é? Não, o homem é participativo. Ele é participativo no processo. Então, se você, homem, eu já fiz pregações aqui para homens, se você tem a sua esposa está grávida, tem bebê, você precisa chegar em casa e falar assim, meu amor, tudo bem? Como foi? Está cansada? Provavelmente ela vai falar sim. E você tem que falar, como eu posso ajudar? Dar um refresco para a sua esposa, Porque a função do homem, só um parênteses aqui, com filhos pequenos, é proteger o ambiente. É proteger esse ambiente. Então, esse negócio de que o homem ajuda, não é? Ajuda não, você é participante do processo. Então, essas mulheres que também, elas não têm essa rede de apoio, não têm um parente próximo, elas também acabam entrando num estresse crônico por causa da maternidade, E também já se fala hoje da síndrome do burnout materno, Então aí eu pergunto para você, como que está a sua vida, como que está o seu estresse? Estresse eu sei que você tem, mas eu pergunto para você, qual o nível do seu estresse? Você tem vivido uma vida estressante? Porque uma coisa
é você ter momentos de estresse, você ter situações que você fica estressada ou estressado. No seu trabalho você tem um problema ali relativamente, né, que está prolongando. Você tem dívidas, você está com problemas financeiros, e isso tem tirado um pouco o seu sono. Ok, isso e até certo ponto é suportável. Agora, uma vida inteira estressante vai levar esse organismo ao quê? À fadiga. Porque ninguém aguenta. Você não é de ferro. A natureza não opera 100% a todo momento. Sabe essa coisa? Você precisa dar 100%. Aí você fala assim, meu amigo, nem a natureza opera em 100%, por que eu preciso dar 100% em todo momento? Vocês sabem que a palavra mais procurada no Google em 2022 foi alta performance. Então tudo hoje é alta performance. Você precisa ser mãe de alta performance. Você precisa ser um pai de alta performance. Você precisa ser um trabalhador de alta performance, porque se você não for de alta, de super, de mega, de premium, tem todas essas palavras agora, então a sociedade não poupa, ela começa a puxar você cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e é você que precisa estabelecer o seu limite. Qual o limite? Qual o seu limite do estresse? Tá? E quando eu perguntei aqui, você tem dificuldade para dormir? Muitas pessoas levantaram a mão aqui. O sono, e eu já entro na outra parte aqui da minha pregação, o sono, meus irmãos, é um fator importantíssimo para a sua saúde, física e mental. Daniel, quantas horas por noite eu preciso dormir? Tá? Todo ser humano precisa dormir de 7 a 9 horas por dia. E aí você vai falar, eu durmo 5 e tá ótimo. Ah, é? Eu preciso dizer para você, tu tá lascado e não sabe. Uma hora a máquina vai arriar. Vai arriar. Tá? Porque veja, é contra a natureza. Tá? De 7 a 9 horas por noite. Você vai colocar nesse caderninho que está aí, que é uma das suas prioridades, tá? A Aline falou antes que vocês têm que sair daqui com algumas coisas como prioridade, para você realizar. A primeira coisa que eu faço com as pessoas que eu atendo é regular sono. Regular sono. Tá? E não só a quantidade de horas que você dorme, mas também o horário que você dorme e a hora que você acorda. Tá? Regularidade no sono. Por que, Daniel, o sono? Gente, se existe um milagre da natureza, um milagre que Deus fez em nós, é o sono. Coisa boa é dormir, sim ou não? Oh, que beleza é dormir, mas por que você não dorme então, miséria? Daniel, minha vida não me permite dormir, então arruma um jeito que você vai ter que dormir, tá? Para vocês terem uma ideia, e eu estou falando aqui de questões científicas comprovadas pela ciência, tá? É no sono que todo o nosso organismo é refeito. É como que cada vez que você dorme, acontece o milagre da vida escondido no seu organismo. Sabia disso? As suas células são refeitas no sono. As suas células são refeitas. O sono, meus irmãos, acontece uma limpeza no seu organismo. A palavra é essa, é uma limpeza que acontece no seu organismo quando você dorme, quando você tem um sono restaurador.
todas as toxinas. Sabe aquele bife mal passado que você comeu no almoço? Sabe? Sabe aquele salgadinho cheio de sódio que você comeu? Sabe aquela gordura, aquela comida bem, né? Que o óleo pinga? Tudo isso vai trazer para o seu organismo uma série de toxinas, né? Série de toxinas. Aí quando você vai dormir, o seu organismo fala: opa, vamos limpar isso aqui tudo. O seu organismo faz o esforço e começa a tentar jogar fora tudo aquilo que de ruim você ingeriu, não é? O seu organismo, ele é refeito, né? Mas não só isso, todas as experiências que você viveu naquele dia, o seu organismo também faz uma seleção. Você sabia disso? Olha que interessante. Durante o seu dia, você viveu muitas coisas, desde o acordar até o dormir. O que acontece no sono? O seu cérebro, ele faz uma questão de filtro durante o sono. Ele pega todas as experiências que foram boas e guarda. E as experiências que não foram boas, ele tenta deletar. O que acontece quando você não dorme direito? O cérebro, ele não processa as informações. Ele não faz direito esse filtro. E aí você acaba guardando não só o que foi bom. O que foi bom não é guardado direito. E o que foi ruim é guardado. É por isso que quem não dorme direito também tem um problema com estresse. Quem aqui viveu uma noite mal dormida e no outro dia parece que você subiu o Everest? Você acordou e falou assim: meu Deus, eu acordei cansado. Por que você acordou cansado? Porque não foi um sono que a gente chama reparador. Não foi um sono de qualidade. O organismo não fez a limpeza necessária e por isso você acordou cansado. Você acordou, parece que pior do que você foi dormir. Veja quantas coisas o sono ele faz. As nossas células são refeitas, a nossa mente, tá? E nós temos algumas fases do sono, né? Nós temos o sono REM, que a gente chama, que é o sono profundo. E antes disso a gente tem algumas etapas. E na verdade a gente tem ciclos de sono. Olha que interessante, né? Você dorme várias vezes durante a noite. Você não dorme uma vez só. Você dorme várias vezes durante a noite. A primeira fase do sono é aquela fase que você começa a pegar no sono, que a gente chama fase pré-REM 1, né? A pessoa ela começa a deitar e começa a vir aquele sono, você vai ficando assim meio desligado, né? O seu organismo vai te deixando assim meio zen, né? Depois você cai num outro sono e até chegar nesse sono profundo. É no sono profundo que acontece este milagre, né? Da limpeza do organismo. E vocês sabem que nós temos aqui na nossa espinha, né? Na espinha dorsal, nós temos um líquido. Ele se chama líquido cefalorraquidiano. Olha que nome bonito. Você pode colocar o nome do filho de vocês, é de cefalorraquidiano. Brincadeira, né? Tem um líquido aqui, né? É o líquido da espinha. Quando você dorme, esse líquido, ele faz aquele papel de lavagem do cérebro. Olha que interessante. Você já viu aquelas máquinas de lavar louça? Que ela fica com uma hélice e fica jogando água, são jatos de água. Acontece mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente tem um sono bom e profundo, esse líquido, ele vai meio que lavando mesmo. Ele fica agitado dentro do nosso cérebro.
e ele vai retirando do nosso cérebro as toxinas. E alguns estudos mostram que quando esse líquido ele é bem exercido durante o sono, ele previne o Alzheimer, o Parkinson e a demência precoce. Olha a importância de você dormir bem. Prevenção. Se você já está na terceira idade e você não dorme bem, atenção. Se você está na meia idade e não dorme bem, comece agora, para não pagar o preço lá na frente. Se você só dorme 5 horas de sono, 4 horas de sono, ou se você tem insônia, você precisa urgentemente procurar dormir. Mas Daniel, eu não consigo dormir. Então você vai procurar um médico e ele vai te passar uma medicação para você dormir. Mas eu tenho medo de ficar dependente do remédio. É muito melhor você precisar da medicação para dormir do que você não dormir. Porque é o não dormir que vai levar o seu organismo à falha e a ficar doente. Tá? E aí existe uma coisinha que a gente chama higiene do sono. Tá? Higiene do sono. O que significa isso? Nós temos no nosso ciclo uma coisa que a gente chama, não é, de ciclo circadiano. Você já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar? O que é ciclo circadiano, Daniel? É o nosso relógio interior. O nosso organismo, ele processa, por exemplo, quando é dia e quando é noite. Quando é dia, o nosso organismo ele produz um hormônio que se chama cortisol. É esse hormônio que nos dá pique para aguentar o dia. É ele que nos dá energia para ir trabalhar, para ir cuidar daquilo que a gente precisa cuidar, para fazer as nossas tarefas. O cortisol nos desperta. Quando o sol se põe, o cortisol ele diminui no nosso organismo e vem um outro hormônio que se chama melatonina. Diminui o cortisol, aumenta a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono e do crescimento. Tá? E isso é regulado de acordo com o quê? De acordo com o ciclo da luz do ambiente. Olha que coisa. Tá? Então veja, se você acorda e você fica com sono, é porque tem alguma coisa muito errada com você. E se chega à noite e você não tem sono, tem alguma coisa errada com você, porque o seu ciclo circadiano, ele está desregulado. O nosso organismo foi feito para dia, desperto, noite, sono. Esse ciclo, quando ele está desregulado, ele causa um estresse no organismo. O nosso organismo entra em parafuso. Tá? Então é muito importante que você regule o seu ciclo circadiano. É o que a gente chama da higiene do sono. Vamos lá. A primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é vamos regular isso aqui. Eu vou te dar agora algumas dicas de como regular esse ciclo. Tá bom? Como regular? Primeira coisa, ao acordar, abra todas as janelas da sua casa e deixa a luz do céu entrar, como diz a música. Luz natural,
Não necessariamente a luz do sol, mas a luz natural, porque você vai dar ao seu organismo essa sensação de que amanheceu e você precisa despertar. Tá? Qual a primeira coisa que eu estou falando coisas simples aqui para vocês, tá? Porque tem gente que acorda e a casa fica toda fechada. Não, abre a janela. Você precisa, ao acordar, ficar pelo menos 20 minutos exposto à luz ambiente. Tá? Nós já estamos na primavera, no verão, e a luz solar já está começando a aparecer mais cedo, não é? Então, mais ou menos lá entre 5 e 5 e meia, dependendo da região do Brasil que você estiver, já temos luz solar. Tá? Nada de ficar com a sua casa fechada, porque isso te dá ao seu cérebro uma sensação, não é, de que o dia ainda não apareceu, e isso vai começar a desregular. Então, a primeira coisa, abra, se você quiser, toma o seu cafezinho gostoso de manhã, né? Se você tiver uma varandinha, uma varanda, um quintal, experimenta tomar um cafezinho assim lá no quintal. Coisa boa. Uma varanda. Abra a sua casa. Tá? Gente, é difícil fazer isso? Tá bom. É difícil. E aí, quando chegar a noite, mais ou menos ali para as 18, 19 horas, você precisa pôr o pé no freio e desacelerar o seu dia. Você precisa ter ritual para ir dormir. Tá? Diminui a intensidade da luz da sua casa, para o seu cérebro já ir entendendo que você precisa repousar. É por isso que é um verdadeiro, vou falar uma palavra aqui, veneno, é um verdadeiro veneno quando você vai para a cama e fica no celular. A luz do celular não ajuda você a pegar no sono, desregula. E se você puder trocar as lâmpadas do seu quarto por aquela luz amarela, é melhor ainda. Tem um abajur, quem tem um abajurzinho aqui na sua casa? Levanta as mãos aí. A primeira, olha, pouca gente, meu Deus, não. Vocês vão fazer o seguinte, vocês chegando lá, vocês vão juntar o dinheirinho e vocês vão comprar um abajur, tá bom? Como a sua avó tinha em casa, você vai comprar um abajur, vai colocar uma luz amarela, e quando você chegar no seu quarto, você vai deixar o seu celular de canto, vai apagar a luz do seu quarto e vai acender a luz do abajur, a luz amarela, para o seu organismo ir entendendo que você precisa fazer o quê? Dormir. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, algumas pessoas sendo curadas de insônia, sem nenhum tipo de medicamento, só regulando isso. Você achando que precisa muitas vezes de muito remédio, e às vezes o problema é simples, é porque essa questão está desregulada. Mas vá ao médico, tá? Não é que isso vai resolver o problema, vá ao médico. Então existe uma pesquisa dizendo que eles estavam pegando algumas pessoas com dificuldade de dormir, e estavam levando essas pessoas para fazer o quê? Acampar, olha só, acampar. Essas pessoas passaram de 7 a 14 dias acampadas, e isso foi o suficiente para regular esse ciclo circadiano, e essas pessoas voltarem a dormir novamente, tá bom? Não tire sonos profundos durante a tarde, somente aquele cochilo debaixo da árvore. Tá? Cochilinho de 20 minutos depois do almoço, beleza. Agora, sono profundo, não, porque vai desregular tudo, tá bom? Uma outra coisa muito importante, quem aqui gosta de tomar um cafezinho à noite? Levanta a mão. Que beleza um cafezinho à noite, né? Mas eu vou falar para você, viu? Tá tudo errado.
Toma o seu cafezinho de manhã, toma o seu cafezinho depois do almoço, mas tomar café à noite, A cafeína fica no nosso organismo por 6 horas. Tem gente que toma café para dormir. Quem pode, meu Deus? Quem pode tomar café para dormir? Não. Aí você fala, mas eu tomo café e durmo. Dorme, mas o seu sono não é bom. Tem certeza disso. Porque a cafeína é um inibidor. Quando a cafeína cai na corrente sanguínea, ela vai atrapalhar seu sono. Tá? Ela vai atrapalhar seu sono. Outra coisa, tudo que eu estou falando aqui é higiene do sono, tá bom? Anota aí, higiene do sono. Outra coisa, tá? A alimentação, como que é a sua alimentação antes de dormir? Alimentação gordurosa, ultraprocessada. Gente, tudo isso atrapalha muito, atrapalha bastante. Então, faz uma alimentação mais leve, 2 horas antes de dormir, tá? 2 horas antes de dormir. Higiene do sono. A luz que eu falei, não é? Mantenha seu quarto sem cafeína, sem celular. Eu tenho certeza que se alguém aqui pudesse, subiria aqui para me bater. Tem gente, não, eu faço tudo isso aí. Eu estou falando é para educar, né? Vamos nos educar. Se você não tem uma boa alimentação, se você come já vai deitar. Você imagina, você come, logo depois você vai escovar os dentes, que pelo menos isso eu acredito que você faz. E logo depois você vai dormir, deita para a cama para dormir. O seu cérebro, ele não sabe o que ele vai fazer. Se ele vai mandar energia para poder fazer a digestão, ou se ele tem que colocar o seu organismo para dormir. Ele fica confuso. Gente, a gente precisa entender essa obra, essa máquina que Deus nos deu. Nós precisamos entendê-la para fazer ela funcionar. Como eu falei no início, esse carro, esse organismo, ele tem regras, ele tem um manual. Se a gente não obedece o manual, esse carro pifa, tá? E tudo que eu estou falando aqui é justamente para ajudar você. Porque muitas vezes você fala, eu estou ansioso, eu estou muito ansioso, eu estou estressante. É pelo simples fato de você não estar dormindo direito. Eu tenho certeza que regula o seu sono. Eu jogo meu diploma fora. Olha eu me comprometendo aqui com você. Jogo meu diploma fora. Se você regular o seu sono e você não ter uma vida melhor do que essa que você tem. Jogo meu diploma fora. Vai ser muitas informações aqui que vocês vão ter ao longo desse acampamento. E eu vou falar, se você obedecer somente é única, e você vai sair daqui com um propósito. Olha, uma coisa que ficou para mim foi aquilo que o Daniel falou. Regular o sono. Então, olha, eu vou te dar aqui a dica, tá? No máximo 10:30 da noite, você vai fazer uma preparação desse ambiente. Para você dormir. Dormir. Vai ser uma regra, tá? Começa tirando a primeira coisa, celular. Não leve celular de hipótese alguma para a cama. Tá? 10:30, no máximo 10:30 você vai estar se preparando para dormir. Outra coisa, você sabia que dormir depois da meia-noite, 1 hora de sono depois da meia-noite corresponde apenas a 20 minutos. Sabiam disso? Então, se você vai dormir meia-noite e acorda às 7, você pensa que dormiu 7 horas. Não dormiu. Biologicamente, você dormiu apenas 3.
Estou deixando vocês aqui pavorosos. Sim, é bom mesmo, quero que fique. Então, por favor, adiante o seu sono. 10 horas, 10h30 é o horário de dormir. Gente, nós somos animais racionais, mas nós conservamos em nós algo do animal, tá? Na cadeia, né, biológica, Deus não nos fez como animais noturnos. A coruja é um animal noturno. Os olhos da coruja enxergam 30 vezes mais do que nós humanos durante a noite. Sabiam disso? Porque a natureza dela é ser um animal noturno. O homem é um animal diurno. Daniel, e aquelas pessoas que trabalham durante a noite? Essas pessoas precisam repensar a sua vida. Profissões, isso é comprovado cientificamente, de vigias, essas pessoas, elas têm uma tendência a ficar doente mais do que uma pessoa diurna. Tem uma tendência maior, porque o ciclo circadiano é desregulado. Então, você que tem essa profissão, você precisa também arrumar um jeito, não sei, de você regular isso aí. Uma pessoa não pode passar a vida inteira numa profissão noturna. Algumas pessoas conseguem, sim, por alguma coisa da natureza, mas não é o normal. O normal é que nós sejamos pessoas diurnas e não noturnas. O povo da roça, os nossos pais, tinham muito a nos ensinar sobre isso, sim ou não? Olha que beleza. Quem aqui, na roça, morou na roça por um tempo, teve os pais na roça? Qual era o horário que os nossos pais iam dormir? Baixou o sol, já estava dormindo, não é? Por quê? Os nossos pais, os nossos antepassados, eles entendiam naturalmente, sem ninguém ensinar para eles, que a noite foi feita para quê? Dormir. Então dormiam mais cedo. No primeiro raiar do dia, já estavam o quê? Tomando cafezinho, para a lida, tá? Para a lida. Então nós precisamos aprender, nós precisamos voltar, meus irmãos, a aprender com os nossos pais, aprender com o povo da roça, que tem um contato com essa natureza, que aprendeu com a natureza, não é? Obviamente, uma vez ou outra, por causa de um trabalho, por causa de alguma situação, você vai dormir mais tarde, sim, mas não deve ser a regra para você. A regra é você ter um horário certinho para dormir e um horário certo para acordar, tá bom? Daniel, eu tenho dificuldade para dormir. Então você vai fazer o seguinte, você vai cansar o seu corpo. E aí a importância da atividade física. Se você faz atividade física, você coloca o seu corpo numa predisposição maior também para o sono. E você consegue então descansar. Descansar. Compreenderam? O recado está dado. Vocês vão colocar isso em prática. Por favor, coloque isso como uma prioridade. Porque, como eu falei na primeira palestra, se você não dormir bem, a pergunta não é: Daniel, eu vou ficar doente? Não. A pergunta é: Daniel, quando eu vou ficar doente? Então peça a Deus. Aliás, vamos pedir a Deus agora, nós já estamos encerrando, pode ficar de pé. E veja, uma coisa que eu gostaria de falar. Qual é o tema deste acampamento? A libertação da mente ansiosa.
Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha. Eu gostaria que isso ficasse bem gravado também para vocês. Nós, católicos, nós nos acostumamos às coisas fáceis. Inclusive, quando a gente vem para um acampamento com este nome, a libertação, seja até os acampamentos de cura e libertação que a gente participa, a gente acha que a gente vai sair daqui assim, sair liberto. Se você sofre de ansiedade, você vai ter uma boa noite de sono hoje, e nunca mais você vai ter ansiedade, porque Deus te libertou. Olha, só se acontecer um verdadeiro milagre aqui, e Deus só faz milagre quando Ele tem um objetivo muito claro de conversão e de mudança da sua vida. Mas no geral, o milagre de Deus é o seu esforço para colocar em prática tudo que os pregadores aqui falam. Então, Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Então nós falamos aqui, a Aline veio aqui agora, falou das dicas, né, de tudo isso, muito bom, você vai sair daqui renovado, eu tenho certeza, mas Deus vai estar esperando a sua parte, o seu esforço. Eu, quando comecei a estudar tudo que eu estou falando aqui para vocês, sobre a neurociência do sono, eu tinha uma vida totalmente desregulada, por causa da minha vida de estudo, da minha vida acadêmica. Eu falei, não é possível que eu esteja falando para as pessoas sobre isso e não esteja fazendo a minha parte. E eu vou falar para vocês, como foi difícil para mim regular, porque eu dormia meia-noite, 1h da manhã. E eu tive que, fazer um esforço tremendo para que 10, no máximo 10h30 eu estivesse na minha cama, com a luz mais ou menos apagada, e eu pudesse dormir. E eu vou falar, não vai ser fácil se você tem esse péssimo hábito de você ir para a cama com o celular, de você dormir meia-noite, 1h, de você só dormir 4, 5 horas por dia. Você vai ter uma dificuldade, mas a graça deste momento é justamente essa. Você vai pedir a Deus a força, a coragem para você mudar os seus hábitos, para que este corpo que Deus lhe deu, esse organismo que é perfeito em si, para que ele não entre em colapso antes daquilo que é o natural dele. Então eu gostaria que você fizesse isso, porque eu sei que você vai ter dificuldade. Mudar um péssimo hábito, mudar um hábito ruim, gente, para se instalar um hábito ruim é assim, rápido, mas para tirar esse hábito de nós, custa. Então eu gostaria que a sua oração agora vai ser essa: Senhor, me dá forças. Já vá pedindo para Deus agora: Senhor, por favor, eu vim aqui porque eu quero ser liberto, eu vim aqui porque eu quero ser liberta, mas eu sei que isso não vai acontecer assim, de forma mágica, não. Eu sei que o Senhor quer me fortalecer, eu sei que o Senhor quer me dar coragem. A primeira coisa é, reconheça que você não está cuidando bem daquilo que Deus te deu, e peça a Deus essa graça. E eu quero pedir mesmo, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, ajuda esses meus irmãos que estão aqui agora, num firme propósito de mudança de vida, num firme propósito de mudança de hábitos, num firme propósito de cooperação com a graça de Deus, num firme propósito de mudança de vida. É essa libertação que você precisa agora, é a libertação dessa preguiça, é a libertação dessa vida que sempre quer te colocar para baixo. Você fica dando desculpas para Deus: eu não posso, ai Senhor, eu não consigo, ai Senhor, eu não tenho forças. Não, Deus está te dando força agora, Deus está realizando em você agora
essa força, Ele quer te dar a força, Ele vai te dar essa força, mas esse é o propósito. É como nós caímos no pecado muitas vezes, nós falamos, meu Deus, eu caí de novo nesse pecado, aí você vai lá se confessar, mas para que a confissão seja válida, você precisa do propósito. Eu não quero mais pecar, porque se você não tiver esse propósito, a confissão nem é válida. É a mesma forma, é do mesmo jeito. Se você agora não tiver o propósito, Deus não vai poder fazer muita coisa. Então peça a Deus agora esta graça da força. Você precisa de força para você mudar, para você ter essa mudança. Erga seus braços, vá soltando a sua voz. Iriaralariaralariaralariarala.